Muito bom dia, você está na Melodia e esta é a sua escola bíblica na Melodia. Um oferecimento especial da Rádio Melodia, a voz que fala ao coração. Esta manhã nós vamos estudar a lição número 4. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Uma igreja cheia do Espírito Santo. Mas perceba a ambiguidade dessa frase. E aí eu preciso lembrar você que uma vez uma certa família lidou com uma situação e eu me lembro que eu aconselhei parte daquela família e eu lembro que um dos filhos disse para mim, juntamente com uma filha lá em Alagoinhas: eu estou cheia dessa família. Estou cheia. E o jovem falou: eu também estou cheio dessa família. Se eu pudesse, não morava mais aqui. Ou seja, será que estamos cheios do Espírito Santo porque estamos transbordando da presença dele? Ou esta igreja está cheia do Espírito Santo porque já não consegue mais se relacionar com ele? Não consegue mais viver com ele? E por isso está cheia do Espírito Santo. Porque por vezes parece que nós temos uma igreja que está vivendo hoje vazia, cheia, né? Vazia como se estivesse cheia, se comportando como se estivesse cheia, porém está vazia. E o objetivo dessa lição de hoje é verificar como é que uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. Como é que uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta? Esse foi o objetivo do pastor José Gonçalves, hoje, trazendo essa lição e comentando para nós como é que uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta. Portanto, a lição de hoje está baseada no capítulo 4 dos Atos dos Apóstolos, a partir do versículo 21 até o 31, né? 24 até o 31, melhor dizendo. Capítulo 4, do 24 até o 31, é o texto base da lição de hoje. E o texto áureo, que é o texto de ouro da lição de hoje, é o versículo 31, que diz assim: e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Que fenômeno, né? O lugar onde eles estavam reunidos, a casa, moveu-se, né? Então imagine, hoje nós estamos pedindo a Deus que pelo menos a nossa vida, né? A nossa vida estremeça com a palavra de Deus. E às vezes nem isso tem acontecido. Que Deus nos ajude. Que Deus tenha misericórdia de mim. Eu não sei quanto a você, mas eu tenho pedido a Deus que aconteça uma revolução radical na minha vida, a ponto de sacudir as minhas estruturas. Bom, e o texto áureo diz que uma igreja cheia do Espírito Santo, que é isso que nós vamos ler aqui agora para você. Observe, uma igreja cheia do Espírito Santo suporta aflições, ora com poder e ousa no testemunho cristão. Vamos parar aqui para pensar sobre suportar as aflições? Será que a igreja atual tem suportado as aflições? Ou tem murmurado, reclamado? Como é que estamos lidando com as aflições dos últimos dias? Não é? Então, o primeiro tópico da lição de hoje é uma igreja perseverante. E aí eu preciso justificar o texto, porque esse capítulo 4 é muito interessante, sobretudo porque nós temos aí alguns fatos que nos saltam aos olhos, né? E aos ouvidos quando nós lemos. Começa pela cura de um coxo lá na porta do templo em Jerusalém. Um homem que era coxo de nascença. Ou seja, esse homem não andava, desde que nasceu ele não andava.
E aí, Pedro e João estavam indo à hora nona, não é? A hora da oração. E então, naquele momento, 3 horas da tarde, aquele homem pedindo esmola na porta do templo. Inclusive, deixa eu aproveitar para dizer para os desigrejados. Você conhece algum desigrejado? Pois é, Pedro e João estavam indo ao templo 3 horas da tarde. 3 horas da tarde era conhecida como a hora da oração. Agora imagine, há quem diga que aquela igreja do primeiro século não frequentava o templo, que não havia templo. É, no mínimo, muita ignorância bíblica. 3 horas da tarde, Pedro e João indo ao templo à hora da oração. Eles tinham até a hora da oração, tá vendo? A gente não tem nem mais hora da oração. Perdemos até isso, a hora da oração. Pois bem, aí o rapaz pede esmola. Pede esmola, né? E aí, eu quero aproveitar até para dizer para você, cuidado com essa turma que fica na porta do templo pedindo, viu, hoje. Que não é coxo. Hoje tem gente andando com saúde, novo, pedindo na porta do templo, porque sabe que tem muito crente besta, me permita a expressão. Eles contam uma história. Eu me lembro que teve um que me apareceu lá, que disse que precisava de um dinheiro para comprar passagem para ir para Pernambuco, porque ele precisava ver a família, porque ele estava com saudade. Eu falei, rapaz, que sentimento nobre esse seu. Eu sei o que é valorizar a família, o que é sentir saudade da família. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui agora e vou com você no meu carro, lá na rodoviária, e nós vamos comprar essa passagem sim para você ir para Pernambuco. E você só pode ficar certo de uma coisa, eu só saio de lá depois que você embarcar. Eu só saio da rodoviária depois que eu lhe ver indo para Pernambuco realizar o seu desejo, que é ver sua família. Agora não apenas veja, mas fique com sua família, porque um pai de família morre, se for preciso, junto com a sua família. Ele não larga a família, viu? Então, vamos lá. Mudou de ideia na hora. Não, mas é porque eu queria o dinheiro. Não, você pediu o dinheiro para comprar passagem. Eu estou dizendo que eu vou fazer melhor. Eu vou comprar passagem para você. Gente, o semblante do homem já não era mais o mesmo. O tom da conversa mudou. Porque ele subestimou minha inteligência. Ali, na verdade, era um 7-1 que ele tinha jogado. Sabe o que é 7-1? É um artigo daquelas pessoas que contam uma história, sabe, para lhe assaltar, para lhe furtar. Conta uma história que, se brincar, você fica tão comovida, tão comovido, que se facilitar, você pode até chorar. Então, ele queria sensibilizar a opinião pública com aquela história, mas não funcionou. Não era coxo, viu? Não era coxo. Então todo cuidado é pouco, viu, Vitória da Conquista, com essa turma de desocupado que nós temos na cidade, que ficam perambolando nos templos pedindo dinheiro. Todo cuidado é pouco, viu? Muito cuidado, muito malandro se aproveitando da boa fé dos crentes para arrancar dinheiro. Todo cuidado é pouco, viu? A igreja já não tem recursos, porque muitas vezes ela lida com dificuldade para fazer as coisas, porque vive de recursos próprios. A igreja não tributa ninguém. Na Igreja Batista da Palavra, por exemplo, entrega o dízimo quem quer e pode. Entrega a oferta quem quer e pode. E às vezes a gente não tem dinheiro sequer para pagar água e luz. Tem vezes que falta. Tem vezes que tem que esperar para poder o dinheiro entrar.
Aí agora um cidadão me chega tentando passar a perna no pastor, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pastor da igreja trabalha, é funcionário público, porque a vida é dura para quem é mole. Ontem mesmo tirei um plantão à noite e hoje já estou aqui inteiro, comunicando a palavra de Deus. Então, essa turma de desocupado não ajuda o Brasil, pelo contrário, dá prejuízo para o Brasil. Ficam nos semáforos, né? Com aquela placa, tenho fome. Agora eu não entendo, gente. Paulo disse, aquele que não trabalhar não coma. Olha que a Bíblia tem lição para tudo, gente. A Bíblia tem lição para tudo. Sabe o que era que Paulo estava fazendo? Evitando o desocupado na igreja, o malandro se infiltrar dentro da igreja para minar a igreja, se infiltrando lá para usufruir das benesses da igreja. Então todo cuidado é pouco, viu? Todo cuidado é pouco. Inclusive eu quero aproveitar e dizer para você que fique atento também, viu? Fique atento, porque nos semáforos nós temos aí, de manhã cedo, um carro que traz os bolivianos e deixam eles lá, com uma criancinha lá, para sensibilizar a opinião pública. Eu vi pela manhã carro, e não era carro ruim não, deixando os bolivianos lá para fazer o quê? Pedir no semáforo. Alguém chega com um carro, um deles mesmo, e deixa lá. Aí eu fico me perguntando onde é que está o Conselho Tutelar de Vitória da Conquista, que não procura proibir esse tipo de crime, porque está usando uma criança. Uma criança, gente. Olha a exposição que é. E o mal que pode estar fazendo para aquela criança. Inclusive, no mínimo, desenvolvendo ali um padrão de repetição de comportamento. Então, todo cuidado é pouco. Quero até pedir ao Conselho Tutelar que verifique essas coisas, porque é prerrogativa também do Conselho Tutelar ver qualquer tipo de abuso à criança, né? Desmandos em relação à criança. Isso não estava na pauta para eu falar hoje, mas nós estamos aqui pensando nesse coxo que estava na porta do templo, impossibilitado de trabalhar, viu? E na época não tinha BPC, não tinha aposentadoria, e ele estava lá na porta do templo. Pedro e João não repreenderam ele, pelo contrário, olhando, com os olhos fitos ou fixados nele, disse assim: nós não temos ouro e nem prata, mas o que nós temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E o rapaz andou, viu? O rapaz andou. Aquilo foi um motivo assim de muita atenção do povo. O povo ficou maravilhado, mas a inveja tomou conta dos religiosos. Interessante. O que era para ser motivo de alegria, para uns foi motivo de raiva. Você já viu essa loucura? Pois é, tem gente que ao invés de ficar alegre pela vitória do irmão, fica com raiva. Fica com raiva. Naquele dia, disse Pedro: não tenho prata e nem ouro, mas o que tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou e entrou com eles no templo. Ele podia muito bem ter dito: valeu, viu? Valeu, Brasil, muito obrigado. Tchau. Não, entrou com eles no templo. Tem gente que só quer as bênçãos de Deus, mas não quer o Deus da bênção. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam ele, porque era ele o que assentava a pedir esmola à porta formosa do templo, e ficaram
pasmo e cheio de assombro pelo que acontecera. Afinal de contas, desde o ventre da mãe ele era coxo. E você tem ainda um milagre duplo aí, que é consertar os pés, viu? Você viu aí que os tornozelos dele, corrigiu na hora. Então, apegando-se ele a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles no alpendre chamado de Salomão. Vejam só, olha a gratidão do rapaz, se apegou a Pedro e João. Hoje tem gente que recebe aqui um favor. Deus usa alguém para fazer um favor para outra pessoa, mas a outra pessoa é ingrata. Não vire as costas para quem lhe ajuda, viu? Isso não é bom, não. Não é bom, não. E quando Pedro viu isso, disse ao povo: varões israelitas, por que vocês estão maravilhados? Ou por que vocês estão olhando tanto para, assim como se de nós, ou por nossa virtude ou santidade, se fizéssemos andar este homem? Olha, Pedro e João não reclamaram a glória para si. Não reclamaram a autoria do milagre. Hoje tem gente reclamando a autoria do milagre para si, viu? Ou para a igreja. Você foi curado onde? O nome do templo aqui é irrelevante. Sabe o que era mais importante? Jesus Cristo Nazareno. Tanto que depois eles fizeram defesa a esse Jesus Cristo a quem eles serviam. E isso custou uma perseguição implacável, viu? Custou uma perseguição implacável a ponto de serem presos por isso. Por causa de um milagre que aconteceu, eles foram presos. Interessante, né? Pedro faz um discurso então. Vocês mataram o príncipe da vida, mas Deus ressuscitou a ele. Olha que discurso. Pedro está acusando o Sinédrio, a Suprema Corte Judaica, de ter matado Jesus. Está acusando a nata da religião da época de ter insuflado Roma para matar Jesus. Insuflar o coração de Roma para matar Jesus. Ou seja, eu não posso fazer isso, então eu vou terceirizar. Eu vou botar na mão de quem pode. Eu vou fazer isso aqui, E aí manipularam Roma para fazer o que eles queriam, que era matar Jesus e silenciar. Só que a igreja estava mais forte do que nunca, né? E aí, interessante que eles não podiam dizer nada, porque o homem tinha sido curado. E contra fatos não há argumento, não é isso? Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: o que nós havemos de fazer a estes homens? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório e não podemos negar. Olha, contra fatos não há argumento. Agora veja só. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameaçamo-nos. Vamos ameaçar eles para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo Pedro e João disseram: julgai entre vós se é justo diante de Deus ouvir a vocês ou a Deus, porque nós não podemos deixar de falar o que temos visto e ouvido. Nós não vamos obedecer a vocês. Nós não vamos obedecer a vocês, vamos obedecer a Deus. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para castigar, deixaram ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Pois tinha mais de 40 anos o homem em quem se operara aquele milagre na saúde.
Um homem com mais de 40 anos, gente. Coxo. Agora o homem passa a andar. Passa a andar, né? E solto eles foram para os seus e contaram tudo que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. Veja, eles ficaram detidos, mas tiveram uma ordem explícita, porque foi uma ordem feita sob ameaça de que não falassem no nome de Jesus. E só não fizeram pior por causa, além de deter os apóstolos, eles foram detidos, né? Porque o texto diz aqui, solto eles, foram para os seus e contaram tudo o que eles disseram os principais dos sacerdotes e anciãos. Então, naquele momento eles não fizeram pior por causa do povo, porque o povo estava glorificando a Deus. Agora veja, o povo fazendo o que era para os anciãos fazer. O povo fazendo aquilo que era para os principais sacerdotes fazer. Você sabe quem eram os principais? Quem eram os principais sacerdotes? Eram aqueles que eram responsáveis por levar as demandas do povo a Deus. Porque o sacerdote era esse, que intercedia pelo povo a Deus. Já o profeta trazia a vontade de Deus ao povo. E o sacerdote levava a vontade do povo a Deus. Mas não apenas os principais sacerdotes. Estavam ali os anciãos, todos mancomunados, todos ali, unidos naquela conspiração para parar os apóstolos. E aí é onde acontece então a oração. Eles se reúnem e oram. Agora vejam, eles pedem para Deus olhar para aquelas ameaças que eles estavam sofrendo. Ó Deus, olha as ameaças que eles estão fazendo. Os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Eles usam essa hipérbole para enfatizar o que eles estavam passando, o tipo de ameaça que eles sofreram, cerceando inclusive a eles o direito de expressão, né? A liberdade de expressão. E aí então eles depois falam sobre Jesus, né? Porque verdadeiramente contra o teu santo filho que tu ungistes se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel. Ou seja, você tem aí Roma e você tem os judeus se levantando contra Jesus, para fazerem tudo que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Me chama a atenção que eles pedem para Deus. Eles pedem a Deus que olhe para as ameaças, mas ao mesmo tempo que concedesse a eles que eles falassem com ousadia da palavra de Deus. Agora imagine que tipo de pedido nós temos feito hoje para Deus. Não é dessa ordem. Nós não pedimos ousadia para comunicar a palavra. Nós pedimos outras coisas, viu? Deus, me ajuda a pagar esse boleto. Oh Deus, me ajuda, Pai. Oh Deus, muda o coração desse homem, Pai. Muda o coração desse homem, porque esse homem é meu marido. Muda o coração dessa mulher, porque aquela mulher é a esposa, né? É esse tipo de pedido. Oh Deus, arranca essa enfermidade do meu corpo. Agora veja, enquanto isso, Deus usava eles para operar. Porque eles pediram.
enquanto estendes a mão para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho, Jesus. Ou seja, enquanto isso, continue usando a gente para acontecer milagres na vida do povo. Eles não pediram para eles. Ou seja, quando a igreja está ensimesmada, pensando só nela, então me parece que o comportamento de uma igreja cheia do Espírito Santo é pensar não nela. Porque esta igreja aqui não estava pensando nela, viu? Tudo que ela queria era para o povo. Ou seja, era importante que tivesse uma igreja para a cidade, para o bairro, pelo menos, que está, né? Que falta faria se a igreja saísse dali? Para pensar. Então parece-me que nós pegamos uma via errada, que é a via do egoísmo. Enquanto essa igreja que era altruísta, a igreja atual tem sido egoísta. E aí eu preciso lhe dizer que eu não sei quanto a você na sua igreja, mas nós, lá na Igreja Batista da Palavra, precisamos mudar. Precisamos mudar e muito. Nelson já está ligado. Bom dia, pastor. Bom dia, Nelson. Nelson está ligado. Então nós lá na Igreja Batista da Palavra, nós precisamos mudar, sim. Eu preciso reconhecer o quanto nós estamos distantes, né, desta igreja do primeiro século. Aqui eu já estou com Carlyle. Carlyle está ligado também. Bom dia, Carlyle. Um abraço. A irmã Zilmar Cazé. Bom dia, pastor Davi Amâncio. Deus abençoe o senhor, sua família e o seu ministério. Em nome de Jesus Cristo eu recebo essa palavra de bênção. Olha, Oliveira Reis. Bom dia, querido pastor. Que Deus continue abençoando sua vida, sua família e o seu ministério. E o ministério além do que ele já tem abençoado. Abraço, Oliveira. Muito obrigado por essa palavra de bênção. Muito obrigado. É Marisete Oliveira Reis. É ela mesma, né? É Marisete, não é Oliveira não. É Marisete Reis dos Santos Oliveira. É Marisete, gente. Marisete, que é ouvinte de carteirinha. Marisete, obrigado por essa palavra de bênção, viu? É porque a princípio só tinha aparecido Oliveira aqui, mas depois apareceu Marisete. É ela. Marisete é ouvinte assídua. Ela não perde. Esse pessoal vai ganhar um certificado, você vai ver. Eles estão treinando para isso. Eu estou dizendo. Coelho Gena. Bom dia, meu irmão. Pastor Davi Amâncio, Deus abençoe sempre sua família e o seu ministério, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado por essa palavra de bênção, viu, Coelho? Você é bênção. Você é bênção, meu filho. E vamos seguindo aqui com a escola dominical. Pastor João já está aqui, viu? Pastor João já está aqui. Neste momento nós já vamos encerrar. Tem mais alguém? Então por hoje é só. Eu não vou atrasar hoje. Pelo contrário, vou adiantar. Relógio que atrasa não adianta. Então nós vamos chegando ao final dessa escola bíblica de hoje. Lembre-se, como é que uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta? Como é que uma igreja cheia do Espírito Santo se comporta? Está sendo perseguida, não parte para o ataque. Nada de partir para o ataque. Eles foram orar. Foi orar, viu? Segundo, a igreja cheia do Espírito Santo, como é que ela faz? Não é em si mesmada, pensando somente em si. Ela pensa no outro, enquanto estendes a tua mão para operar milagres na vida deste povo. Ou seja, que eu não pense em mim, mas pense no outro, né? Aquele outro que precisa ser salvo, aquele outro que precisa da palavra de Deus. E eles continuaram pregando a palavra de Deus. Que esta igreja também de hoje seja cheia do Espírito Santo para pregar a palavra com ousadia, viu? Com ousadia, porque essa ousadia era proveniente do Espírito de Deus que estava neles. Com ousadia pregavam a palavra e não se intimidavam.
não se intimidavam. Eu vou ficando por aqui. Está vindo meu amigo, o pastor João, e o programa Fonte de Vida e a Escola Bíblica da Melodia. Se Deus permitir, semana que vem estaremos de volta para mais uma Escola Bíblica. Obrigado a você que ficou comigo até agora. Não desligue o seu rádio, viu? Está vindo aí o programa Fonte de Vida. E lembre-se, breve Jesus voltará. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.